Corinthians. O Corinthians não perde em casa há 12 jogos. Então, na Arena, chamava, né, Arena Corinthians, agora chama Neoquímica Arena. São 8 vitórias e 4 empates nos últimos 12 jogos para o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, é um trunfo do Corinthians, apesar de não estar vindo bem nesses últimos jogos. Uma vitória só nos últimos 9 jogos, sendo que são 4 empates e 4 derrotas. Tá complicado para o Corinthians. Já o Flamengo só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. A crise, entre aspas, faz menos tempo que a do Corinthians. Mais uma coisa boa para o Flamengo, que não perde um jogo fora de casa já há 4 jogos. Foram 2 empates e 2 vitórias. Então o Flamengo tem costumado ir bem fora de casa. Foi assim contra o Bahia na última rodada. E é o Flamengo que está se reestruturando, né, Betinho? O Flamengo está aí vindo aí. Quem sabe vem o Tite ou não vem. Fica nesse vai e vem. Parece que o Tite vai assumir depois do jogo, mas aí são boatos, né? Não estamos aqui para falar de boatos. Estamos aqui para falar de estatísticas. E o que a gente tem para trazer é que o Corinthians é o 10º pior mandante do campeonato. Apesar de não perder há muito tempo em casa, tem tido muitos empates dentro de casa e por isso o aproveitamento não é dos melhores. Tem também o 10º pior ataque geral, com 29 gols marcados, média aí de 1,2 gol por jogo. E é o 10º pior ataque também como mandante, com 19 gols, média de 1,6 por jogo, melhor um pouco a média, mas como mandante não é daquelas de encher os olhos comparado com os outros times. Corinthians, além disso, tem a 7ª pior defesa geral, com 31 gols sofridos, média de 1,2 por jogo também, e a 10ª melhor como mandante. Mas 10ª melhor e 10º pior é ali no meio da tabela, né? Não é nem muito bom, nem muito ruim. Como mandante só sofreu 12 gols, média de 1 gol por jogo. Além disso, o Corinthians que tem uma média de 49,1% de posse de bola, uma média que tem aumentado ultimamente, já esteve pior essa média, ainda não está muito boa para um time com o tamanho do Corinthians, né? Que não é um time que se propõe tanto a jogar no contra-ataque assim, é um time que mais se defende, mas não tem tanta transição rápida. Enfim, porque às vezes faltam alguns jogadores mais rápidos no meio campo, mas tem média de 12 finalizações por jogo, a média baixa, mais 4,1 finalizações no gol pelo menos acerta um pouquinho mais. Além disso, média de 4,6 escanteios, 2,4 cartões amarelos por partida e já tomou um cartão vermelho no campeonato. Já o Flamengo é o melhor visitante do campeonato. Falei que o Flamengo ia bem fora de casa. Tem o 4º melhor ataque geral com 37 gols, média de 1,5 gol por jogo. E o melhor como visitante, tem 20 gols como visitante, média de 1,5 por jogo também, mas para visitante é uma média muito boa. Flamengo, em compensação, tem a 8ª pior defesa geral, tomou 30 gols, é um problema do Flamengo nesse ano, tem tomado muitos gols. E a 7ª pior como visitante, 21 gols sofridos como visitante, média de 1,6 por jogo. O Flamengo tem a média aí de 59% de posse de bola, uma média boa, 13 finalizações por partida, 4,6 finalizações vão no gol. Além disso, 5,4 escanteios por partida, 2,1 cartões amarelos por partida, uma média baixa de cartões amarelos, e já tomou 2 cartões vermelhos. É aquilo, né? A gente não sabe muito o que esperar do Flamengo, parece que vem o Tite, mas não vem. Pelo menos o Sampaoli já foi embora, então parece que o clima já está melhor no vestiário. Corinthians com o Mano Menezes tentando se acertar, com pouco tempo de treinamento ainda para mudar totalmente a equipe. A gente ainda vê muitos resquícios da era Luxemburgo nesse time do Corinthians, né? De um dia para o outro que você vai tirar esse tipo de coisa. Mas é um jogo bem legal de ver, por ser na Neoquímica Arena. Apesar de que o Flamengo é o melhor visitante do campeonato, acho que para o Corinthians, com certeza, melhor em casa do que fora de casa, mesmo que seja contra o melhor visitante, né, Belatini? Ah, sim, é assim, mesmo jogando contra o melhor visitante, tem essa situação. É aquela coisa, né? O Corinthians tá no desespero, sim, né? E precisa jogar mais do que vem jogando, né? Eu fiz o pós-jogo aqui no All Sport de Corinthians e Fortaleza, e eu tava falando com o Vitão, né? O Vitor Guedes. E com o Matheus Raimundo, cara, como é impressionante como o Corinthians não tem jogado, os números são muito ruins, o Corinthians não propõe jogo, o Corinthians erra, o Mano Menezes errou na escalação na terça-feira, é outro time que tem que lidar com um fantasma muito próximo e uma crise iminente, porque o Corinthians sai de uma situação de eliminação, né, mas é uma semifinal, ok, vamos pensar que chegou até a semifinal, agora tá pensando também os bastidores pegando fogo em ebulição ali por conta da eleição que vai acontecer agora no final do ano. Então, tudo isso envolve bastantes questionamentos sobre o futuro do Corinthians. É o 13º colocado nesse momento, 30 pontos conquistados, tá ali empatado com o Cruzeiro, tá a 4 pontos do Vasco, que é o 26º. O Corinthians que tem dificuldades para fazer gol, o Corinthians que tem facilidade para sofrer gols. A bola aérea do Corinthians é um desespero.
A Arrascaeta treinou ali, deve ir para o jogo também. Tem o Pedro, um jogador alto que costuma machucar ele de cabeça também. O Bruno Henrique. E é um Flamengo que já lambeu a ferida, já superou um pouquinho, né, todos os fracassos recentes, e tá de olho numa possibilidade de, quem sabe, brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode reduzir essa vantagem do Botafogo para apenas 6 pontos, né? Restando 12 rodadas para o final do campeonato, completamente aberto. Dá para sonhar. O Tite, essa história aí, a gente não vai entrar na especulação, mas todas as informações dos colegas aí é que tá bem encaminhado e deve ser o treinador, mas eu tinha a impressão que ele não ia querer fazer a estreia dele mesmo em Itaquera, né? Por qualquer motivo que fosse. Se ganha, fica aquele clima, a torcida, sei lá, canta o seu coração é corintiano, e se perde, já começa em crise também, que o torcedor vai falar, aí ó, tá vendo? O pessoal já falava que ele era corintiano quando estava na seleção. Você imagina só se ele estreia pelo Flamengo e perde, tá? O Marcelo Pedrosa falou que o Corinthians está mal, a conta bancária do time tá só a Larissa Manoela. E o pior é que não tem a mãe para pedir o dinheiro, não, tá? Não tem, não. Isso aí, né? Já foi, tá? Não tá conseguindo pagar aí uma água de coco. Já tô devendo várias mães aí o Corinthians no mercado, cara. O Marcelo tá falando que o Tite deu uma leve pipocada. Eu acho que ele não tinha muito o que ganhar, né? Assim, dá para estrear. Se fosse o quinto jogo, ia ser uma situação lá, mas você já tinha feito alguns jogos, já tinha alguns resultados, poderia ser muito ruim, mas logo de cara, o primeiro jogo, você acabou de rejeitar, né? O Corinthians tinha essa vontade, e aí você vai lá, e você não sabe se você vai ser mal recebido pela torcida, os caras vão te vaiar. O Tite a gente sabe que é um cara bem emotivo, assim, muito, né, apaixonado, ligado, que deixa transparecer esse sentimento. Ou se a torcida faz uma grande festa, homenageia lá, doutora, não me engano, o seu coração é corintiano. Pronto, o cara fica daquele jeito, aí o Flamengo perde, por qualquer motivo, não tô falando que o Tite jamais, eu acho que ele ia jogar para perder, para ajudar o Corinthians, mas uma derrota ia falar, tá ajudando o Corinthians. Olha lá, ó o Tite querendo ajudar o Corinthians para evitar o rebaixamento. Já fica em crise. Acho que é bem por aí mesmo. Só fazer uma correção aqui, são 117 jogos, tá, gente? 43 vitórias do Corinthians, estava certo. 23 empates também estava certo. Mas são 51 vitórias do Flamengo, então tem aí algumas vitórias a mais do time do Flamengo em cima do Corinthians. E o nosso querido Leb M tá falando que o Corinthians ganhou 2 no ano passado, tá errado a estatística. A gente falou, os últimos 10 jogos são 2 vitórias do Corinthians nesse confronto geral entre Corinthians e Flamengo. Considerando todos os confrontos do Corinthians nos últimos 9 jogos, sem ser contra o Flamengo, mas desse ano, os últimos 9 jogos desse ano, só uma vitória nos últimos 9 jogos. Só para deixar bem explicadinho, porque às vezes a gente passa tanta estatística que o pessoal acaba se confundindo. Vou deixar os pingos. Mas é isso aí. O nosso querido Marcelo Pedrosa falando que é a vaiabilidade. Tite que gosta de sempre usar aí as palavras com idade no final, né? A titibilidade. Eu acho que é por aí mesmo, eles não tinham o que ganhar. O Flamengo tá longe ainda de disputar. Se tivesse ali a um pontinho do Botafogo aí, eu acho que é demais se colocar, né? Se resguardar a ponto de não querer ajudar o clube que está tão perto, mas como está meio longe, meio que o ano do Flamengo acabou, o Tite está indo justamente antes de acabar o ano para já dar uma ajeitada para começar bem o ano que vem. Eu acho que tudo bem também, mas enfim, não dá para saber. Eu realmente não sei como é que vai ser a reação da Neoquímica Arena, viu, Betinho? Não sei se iam vaiar, se iam homenagear, é difícil. Se o Corinthians ganha, homenageia, entendeu? Aí ganhou, tá todo mundo feliz. Se o Corinthians perde, eu acho que não, mas vai pro Tite. Por ele ter rejeitado, né? Ele rejeitou 2 vezes o Corinthians esse ano. Então, acho que tá meio decente ainda. Desde a entrada, né? Pensando já assim, anunciou ali o que vai ser. Vai ser vaia, vai ser aplauso. Ele entrou em campo, o pessoal vai falar o quê? Ele reclamou com a arbitragem, qualquer coisa, o Tite faz, o pessoal vai fazer o quê? Vai mandar? Então, eu acho que tudo ia envolver bastante, aí no final do jogo ia ser outra história. Pelo Corinthians ter sido eliminado na Copa Sul-Americana, talvez rolasse uma indireta para a diretoria e homenageasse o treinador. Então, mas, bom, a gente não sabe o que vai acontecer. O Tite falou, não vou arriscar não, né? É melhor, não ter o que ganhar, vou criar um probleminha a mais aqui no contrato, né? Assumir uma semana, assumir em outra, é outra coisa. O Flamengo tem que ir para a Libertadores, né? Eu acho que o flamenguista, por mais que tenha essa chance de brigar pelo título, o principal para o Flamengo, para o Tite pensar lá na frente, vai ser, de fato, em buscar uma vaga na Libertadores, porque o Flamengo fora da Libertadores não faz sentido para você assumir um comando, né, com o investimento todo que o Flamengo faz. Seria uma tragédia enorme.